Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é mais uma aula de história do nono ano. Isso, muito bem. Nono ano, nós hoje vamos prosseguir com o conteúdo que fala sobre a crise de 29. Mas antes de começar o conteúdo propriamente dito, eu quero fazer com vocês umas lembranças importantes, né? Dar uma sugestão importante para você. É que você continue, não é, seguindo as restrições determinadas pelo Ministério na Organização Mundial de Saúde, não é? A Secretaria de Saúde, os órgãos da área de saúde que recomendam a utilização de máscaras, não é? Álcool em gel nas mãos e o distanciamento social. Não é? Lugares que vão ter mais de 10 pessoas não é recomendável ir, tá bom? Dito isto, acreditando que vocês seguirão essas normas estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde para que a gente possa ter esses números da pandemia no Brasil sendo reduzidos, esses números, tá bom? Vamos começar a nossa aula em cima da crise de 29. E o nosso livro apresentou na página 41, abra aí na página 41, isso, muito bem, apresentou causas, não é? Que levaram a essa crise, nesse processo todo de 29. E a partir daí, é bom salientar também que essa crise de 29 vai deixar os países em situação de miserabilidade. E todas as vezes que um país chega em tal nível de miserabilidade, a importância, todas as vezes que isso acontece, a importância de verificar o surgimento de governos radicais, nacionalistas, que vão propiciar serem exemplos e resgatar aquele país para que aquele país saia daquele atoleiro, daquela crise que ele se encontra. Então, de forma bem objetiva, é preciso que vocês não desconectem os conteúdos históricos, não vejam eles de forma isolada e passem a entender que essa crise de 29 vai propiciar daqui a alguns anos, historicamente falando, nós estamos em pleno século XXI, mas estamos estudando historicamente o século XX. E mencionar a importância desse fato histórico nos fatos históricos que vão vir a seguir. Por quê? Porque países que vão ter características profundas e ainda assim foram um país que foi humilhado pós Primeira Guerra Mundial, ali você encontra um ambiente propício, favorável para o surgimento de partidos extremados, partidos nacionalistas. Então é preciso que você preste bem atenção, que as consequências dessa depressão, dessa crise econômica, vai ser o surgimento de movimentos radicais um pouco mais na frente, historicamente falando, um pouco além de 29. Dito isto, colocado dessa maneira, de forma mais correta possível, vamos avançar, não é? Temos aqui na página 42 o último item que fala como um dos fatores da crise de 29. O que é que temos aqui?
42, lá em cima, naquele quadrinho assim, diz assim: a chamada crise da superprodução também é considerada como o fator da Grande Depressão. Atenção! Os Estados Unidos aceleraram, quase que não saía, aceleraram o processo de produção e industrialização, visando se consolidar no mercado mundial. Situação que o faria ser uma grande potência. Ao mesmo tempo, não houve consumo para esse excedente de produção americana, o que dificultou a sua economia. Ou seja, não houve consumo para a grande produção norte-americana. Os países que poderiam consumir, os países que poderiam comprar os produtos norte-americanos, não fizeram isso. E por que não fizeram isso, professor? Interrogação. Porque não tinham condições financeiras. Não tinham. Estavam se recuperando da Primeira Guerra Mundial. Os principais compradores de produtos norte-americanos eram os países europeus. E para completar essa guerra, para completar a crise da Bolsa de Valores. Tá bom? Apesar, na página 62, na página 42 ainda, apesar das várias teorias criadas para explicar a Grande Depressão de 29, o que se sabe ao certo é que o mundo estava numa recessão econômica, olha aí, após a Grande Guerra, e que não havia soluções até então para esse problema. Quem mais sofreu com a crise, na verdade, foi a população, em especial os trabalhadores, pois o desemprego aumentou com a retração, ou seja, o que significa a retração aqui? Muito bem, viu? Parabéns! Só para confirmar o que você falou aí, o que você pensou, né? Que foi a sua leitura de pensamento, você sabe disso. Essa retração aí significa diminuição da produção, enquanto que o processo miserável aumentava, a pobreza aumentava. Percebeu? Entendeu? Muito bem. Temos aqui 3 questões para serem feitas. Eu vou fazer somente a terceira com vocês, tá bom? A página 42. A página 42. Página 42. Questões 1 e 2, casa, e a terceira faremos agora, tá bom? O que é que diz aí? Quais as consequências diretas para a sociedade na crise de 29? Quais consequências? Pronto, a resposta. As principais consequências foram a retração. Retração aí significa o quê? Eu já falei agora há pouco. A diminuição industrial e agrícola, aumento da inflação, desemprego, fome e miséria. Fome e miséria. Atenção para as situações aí, as consequências diretas da crise de 29. Prosseguindo nosso livrinho. Isso, muito bem. Na página 43,
vamos ver o detalhamento da Grande Depressão nos Estados Unidos. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Isso, muito bem. Palmas para você. Vai longe, viu? Você vai longe. Então temos, após o fim da Primeira Guerra Mundial, a Europa Oriental e os países da Tríplice Aliança e Tríplice Entente, não é? Os dois lados da Primeira Guerra Mundial, tiveram suas economias abaladas e suas forças de produção diminuídas, reduzidas. Os Estados Unidos e a Rússia não sentiram imediatamente a crise. Ponto. Como vimos, a Rússia passava por dificuldades políticas internas, fruto da Revolução Russa de 17, que forçou a retirada da Grande Guerra. Já os Estados Unidos lucraram com o conflito. A indústria americana cresceu bastante, pois sua produção passou a ser voltada especialmente para os países que estavam envolvidos na guerra, principalmente Inglaterra e França. Tanto a indústria americana quanto a crescente mecanização da produção agrícola colocava os Estados Unidos numa posição bastante confortável, pois durante toda essa guerra ofereceu seus produtos para os europeus. Além disso, realizou empréstimos a juros altos para que as nações pudessem pagar todos os bens adquiridos durante a guerra. Assim, as empresas estadunidenses enriqueciam e, ao mesmo tempo, colocavam as ações na Bolsa de Valores Wall Street para que pudessem render mais ainda. Com a produção de 29, com a crise de 29 e a Grande Depressão Mundial, a Bolsa de Valores de Nova York quebrou, evento que ficou conhecido como Crash de Wall Street. Então as empresas americanas entraram em grave crise e a economia entrou em recessão. Tem aqui uma imagem, não é? Trabalhadores, que diz assim, a legenda: com a crise do crash, não é? Da Bolsa de Nova York, a Grande Depressão, a economia mundial entrava em colapso. Ao lado, investidores em Wall Street, centro financeiro de Nova York. O crash da Bolsa de Nova York. O crescimento econômico dos Estados Unidos estabeleceu o chamado modo de vida americano, American Way of Life. Nesse período, a indústria americana se fortaleceu e produziu muito, mas depois viveu um grande entrave com a superprodução. Na página 44, nós temos a diminuição dos preços. Nesse caso, houve retração do mercado externo. O que é que acontece? Se eu ofereço uma grande quantidade de produtos no mercado, a tendência é que esse produto seja vendido por um preço menor. Se eu ofereço produto em pequena quantidade, a tendência é que esse preço daquele produto suba, seja acrescido, não é? Nesse caso, houve retração do mercado externo, o principal consumidor, e o mercado interno não era suficiente para absorver a produção. Nações europeias que participaram diretamente da Grande Guerra, como Inglaterra e França, contraíram muitos empréstimos junto aos estados na tentativa de recuperar suas indústrias e, consequentemente, a economia. Prosseguindo. Os Estados Unidos, quando emprestaram dinheiro para os ingleses e franceses, além de outras nações, exigiram que seus produtos fossem consumidos por esses países. Nada mais natural, não é? Se ofereço um empréstimo, eu vou forçar, direta e indiretamente, vou sugerir que você adquira
meus produtos que eu estou vendendo, que eu estou produzindo em larga escala, em grande quantidade. Muito natural isso. Não é? É o capitalismo fazendo valer, o capitalismo surgindo, se consolidando. A gente tem que ficar atento a isso. Não é isso? Muito bem. Perceberam meu sotaquezinho? Fica atento ao meu sotaquezinho. Isso porque, enquanto a indústria americana crescia junto com a mecanização da agricultura, o poder de consumo não acompanhava esse ritmo. Os lucros ficavam com a classe média e os ricos, enquanto os trabalhadores, a maioria dos Estados Unidos, tinham dificuldade de consumo. Mesmo assim, as indústrias passaram a investir no mercado interno, impulsionado pela forte propaganda do estilo de vida americano, que fazia a classe média comprar por puro consumismo e não por necessidade. Todas as vezes que a economia americana, não é, apresenta índices bons de desenvolvimento, a economia está desenvolvendo, os americanos são conhecidos por isso, por consumir produtos que não têm necessidade, só por puro prazer de comprar. Diferentemente de nós aqui, que é uma parcela grande da população, compra os produtos por extrema necessidade. A indústria de maior destaque nesse processo foi a de automóveis. Com a produção voltada para o mercado interno, as indústrias europeias diminuíram sua produção e, consequentemente, o consumo dos produtos americanos. A Europa entrava de vez na Grande Depressão econômica. E aqui nós temos um fluxograma, não é? Dizendo da sequência dos efeitos do crash, da quebra da Bolsa de Valores. Aqui ao lado nós temos um automóvel, os primeiros automóveis aqui no modo de vida norte-americano. Aí tem assim o crash: bancos, indústria, comércio e desemprego em massa. Desemprego como sendo a consequência da quebra da Bolsa de Valores. E para solucionar esse problema, o que é que vai ocorrer? Vai ocorrer, esse é um problema em que essa crise vai ocasionar outros países do mundo, não só da Europa, no chamado efeito dominó, que eu já citei na aula passada, volto a falar sobre isso. O que é efeito dominó, professor? Isso, muito bem. É um efeito em que uma pedrinha de dominó é colocada uma atrás da outra numa sequência, nós temos ali as 28 pedras. Se você empurrar uma, as outras, por consequência, também vão cair. Não é isso? Esse é o chamado efeito dominó. Efeito dominó. E para ter uma solução para isso, que foi que o governo americano pensou? Que foi que o governo americano elaborou? Que foi que eles criaram para que pudessem finalmente sair dessa situação de estagnação econômica? A solução, minha gente, foi o New Deal. O que significa New Deal, minha gente? Isso, o novo acordo. Novo acordo. Esse novo acordo iria ser a entrada do Estado, a entrada do governo na economia. O capitalismo em si, ele prega na sua essência, nas suas diretrizes, na sua base, a não interferência do Estado nas questões políticas. No entanto, diante de tal crise, trazendo miséria e fome, que foi isso que aconteceu como consequência da crise de 29 para grande parte do mundo, os Estados Unidos não vivenciaram outra saída, não viram outra saída a não ser a intervenção do Estado, que era um choque para os capitalistas, a interferência governamental na economia.
O ideal na visão capitalista é que o governo não venha se meter nessas questões. No entanto, a situação, meus queridos, minhas queridas, estava péssima, horrível. O processo de miserabilidade gigantesco. E era necessário fazer alguma coisa, era preciso fazer alguma coisa. Do jeito que estava, não tinha condições. Então, foi criado o New Deal, o novo acordo, que é a interferência do governo nas questões econômicas, tomando medidas para que a economia pudesse sair daquela lama, sair do processo de pobreza, a população, de miserabilidade que a população se encontrava. Teria que investir na economia para que essa situação pudesse mudar. Foi isso que fez o governo norte-americano. Tá bom? O que é que diz aqui? New Deal. Conforme estudamos, a crise no início da década de 30 teve caráter global. Era preciso buscar uma solução imediata que não só melhorasse as condições da população, mas também recuperasse o poder industrial das nações, bem como restaurasse o padrão de vida americano. Várias nações estabeleceram políticas econômicas que deram poder para as indústrias. Outras demitiram trabalhadores, muitos trabalhadores. Diminuíram os empréstimos e forçaram o Estado a pagar dívidas internas e externas, como no caso da Inglaterra, da França. Nos Estados Unidos, ainda buscou-se recuperar a Bolsa de Valores de Nova York. Alguns países, como Alemanha e Japão, se militarizaram, ou seja, colocaram seus desempregados no exército e voltaram à indústria para a construção de armas, além de tecnologias bélicas mais avançadas. No centro da crise financeira mundial, os Estados Unidos criaram uma política econômica em que deveria haver intervenção do Estado na economia. A essa política foi dado o nome de New Deal, instituído pelo presidente Franklin Delano Roosevelt. O New Deal foi baseado nas ideias do economista inglês John Maynard Keynes, segundo as quais o governo, além de assumir toda a dívida pública, também deveria se tornar responsável pela dívida privada, ou seja, a dívida das empresas privadas, quem iria assumir? O governo. E o governo teria ainda que tomar medidas que gerassem emprego, que a economia americana saísse do atoleiro em que se encontrava, não é? Então, assumindo as dívidas das empresas e garantindo empréstimos a longo prazo e baixos juros para que pudessem se recuperar. Até então, toda a política dos Estados Unidos era voltada para o liberalismo econômico e o capitalismo como sistema financeiro. Em outras palavras, não é? Defendia o livre mercado, sem intervenção alguma do Estado na economia. E o New Deal, aquilo que eu falei anteriormente, é justamente o contrário, é a intervenção na economia, a intervenção do Estado na economia. Tanto é que o governo vai assumir a dívida privada, a dívida das empresas. Mas o capitalismo não tinha como se recuperar se não fosse o New Deal. Teria que tomar essas medidas, não é? Pois bem, e o New Deal aí na página 46 era justamente o contrário. Haveria a interferência do governo no sentido de preservar a economia,
Para haver a preservação da economia, o governo teria que intervir, teria que se meter na história, tomar atitudes. A interferência do governo no sentido de preservar a economia e os bens públicos. Esse modelo econômico foi também utilizado por outras nações, como Inglaterra e França. Após ter dado certo nos Estados Unidos, vamos ver as principais medidas do New Deal. Vamos ver aqui, observa aí. Presta atenção aí no serviço, viu? Muito bem, atenção. Esses 3 itens que estão aí. Investimentos em obras públicas que pudessem absorver a grande quantidade de desempregados. Acredita-se que cerca de 4 bilhões de dólares foram usados na construção de estradas, hidrelétricas, hospitais e escolas. Era uma boa forma de aliviar a crise e ainda movimentar a economia, visto que poderiam consumir os produtos das indústrias, reativando assim a produção de bens. O controle da produção agrícola, em primeiro lugar, foram destruídos. Em primeiro lugar, foram destruídos os estoques de milho, trigo e algodão. Em seguida, passou-se a pagar os donos das propriedades agrícolas para manterem a terra em repouso, ou seja, sem ser cultivada, para assim evitar a superprodução. Então, para evitar a superprodução, era bom deixar aquela terra sem ser utilizada, para não correr o mesmo risco, de 29, da produção aumentar muito em grande escala e não ter ainda clientes, pessoas, países para comprar esses produtos. O outro item foi realização de uma reforma trabalhista que incluiu a criação do salário mínimo e do seguro-desemprego. O que é o seguro-desemprego? Você foi demitido, você tem 5 parcelas para receber enquanto você não volta a ter um trabalho formal. Então você tem 5 parcelas, no caso brasileiro aqui o seguro-desemprego, então, são 5 parcelas. Deu para entender? Que vai de 2 até um salário mínimo. Redução da jornada de trabalho, definição do limite de idade para o trabalho em 65 anos e regulamentação das associações de operários e a regulamentação do sindicato. Tá bom? Além da página 42, eu vou deixar para vocês a atividade da página 50, das páginas 50 e 51. Não é? Isso. Tem que puxar um pouco, porque é assim, tá bom? Tem que fazer as atividadezinhas, ok? Página 50 e 51. Aqui o livro vai falar sobre o consumo, não é? A proibição de consumo de bebidas alcoólicas dentro dos Estados Unidos, e com isso vai surgir gangues dentro do território norte-americano. Daí vai surgir também os gangsters e Al Capone, que está ali tratado no filme O Poderoso Chefão. O Poderoso Chefão 1, 2 e 3, acredito eu, se não me falha a memória. O próximo capítulo da gente, dos conteúdos do 9º ano, fala sobre arte moderna e arte popular, cultura popular e cultura erudita. Eu vou fazer um passeio rápido nesse conteúdo para que a gente possa, em breve, começar a trabalhar em cima do que é o nazismo, do que é o fascismo, aliás, que depois, primeiro vem o fascismo, para depois vir o nazismo, quando vamos tratar dos regimes totalitários. Tá bom? Forte abraço a todos, tchau para vocês.
bom estudo, façam as tarefinhas, tá certo? E mandem pelo aplicativo as atividades realizadas, tá? Tchau para vocês, se cuidem, não esqueçam da questão do distanciamento, do uso de máscara, do álcool em gel em suas mãos. Forte abraço, tchau para vocês, até a próxima. Tchau, nono ano.